No primeiro clássico da temporada, deu Atlético, vitória de virada por 2-1. O segundo gol do Dragão saiu nesta penalidade que você está vendo aí agora, marcada pelo árbitro André Luiz Castro com o auxílio do Bruno Pires. O Maguinho se enrolou com o Jefferson na jogada e tocou a mão na bola. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Guto Ferreira do Goiás disse que a vitória atleticana ficou manchada por esse pênalti marcado pela arbitragem. É situação de detalhe, o futebol sempre é decidido em detalhe, né? O futebol foi decidido em detalhe, mas ele foi decidido num detalhe da arbitragem que interferiu diretamente no jogo. O resultado final, ele está manchado pelo detalhe. O jogo foi um jogo equilibrado, onde as duas equipes produziram bem para uma segunda partida do campeonato. Já o Eduardo Souza, técnico do Atlético, pensa diferente. Ele rebateu o que disse o Guto Ferreira. Acompanhe. Quanto ao pênalti, pelo que me foi passado e eu vendo, eu já achei que foi pênalti por cima, né? E depois a mão realmente eu não vi daqui e o Maguinho acabou falando e os jogadores confirmaram. Então foi um pênalti duplo. Agora, o Guto falar que manchou, eu acho que o futebol, e ele é muito mais experiente que eu, o futebol, é difícil você falar de mancha, né? Eu acho que foi um jogo igual, nós tivemos um domínio no começo do jogo, o Goiás equilibrou, começo do segundo tempo o Goiás veio melhor e fez o gol e nós fizemos as trocas, tínhamos trabalhado isso aí na pré-temporada, de jogar com dois homens centralizados, e fomos felizes de o Viseu acertar um belo chute e depois o pênalti, no meu ver, legítimo, né? Mas a opinião ela é de cada um. Opiniões à parte, temos mais uma aqui, a do José Carlos Lopes. Ô Lopinho, foi pênalti ou não? Esse aí marcado no clássico Atlético e Goiás. Pasqueto, em regra, quase todos os lances em que são marcados pênaltis cabem uma discussão em torno da legalidade dessa marcação. Esse foi mais um lance discutível, polêmico, porque os dois jogadores entram para a área, o Jefferson em vantagem em relação ao Maguinho, e os dois jogadores se enroscam e caem. Eu tive a impressão de pênalti porque o jogador do Atlético estava à frente, estava em vantagem. Portanto, para mim, o André Luiz Castro acertou ao marcar o pênalti para o Atlético. E Lopes, falando do jogo, 2-1 Atlético, a vitória rubro-negra foi merecida? Pasqueto, o jogo foi bom e equilibrado. Poderia ser o Goiás o vencedor? Poderia, mas foi o Atlético. E para mim, com merecimento. Porque, apesar de admitir a discussão em torno do lance do pênalti do Maguinho com o Jefferson, achei que o Maguinho foi infantil e cometeu o pênalti. Portanto, o Atlético foi mais feliz, aproveitou dessa bobeira do jogador do Goiás e ganhou o jogo pelo placar de 2-1. Vitória justa.